Voltamos, pessoal, voltamos com o Podcine, seja bem-vindo. E se você não assistiu, já deixou a dica já, se você não assistiu o Podcine da semana passada, entre no YouTube, no Facebook, confira lá. É um Podcine sobre comédia, muito engraçado, que foi feito com o pessoal aqui da equipe, com o João e com o Felipe. Muito legal, demos muitas risadas e falamos daqueles filmes que nos alegram e faz a gente chorar de tanto rir, tá bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cinema italiano. Você já ouviu falar? Você conhece... Deixa eu desligar isso aqui, que o Vitor deixou, acho que ligado isso aqui. Você conhece o cinema italiano? Não? Então você vai conhecer um pouquinho hoje. A nossa convidada sabe tudo sobre cinema italiano. É uma amante do cinema italiano. Lu, muito obrigada por estar aqui hoje. Agradeço a sua presença. Sei que você tem uma agenda super corrida, assim. E desde já tô agradecendo a sua participação aqui no Podcine. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu agradeço você, agradeço ao Grupo Girassol. E é sempre um prazer levar um pouquinho de conhecimento, né? Trocar ideias. É sempre bom. O que é isso? O prazer é nosso recebê-la aqui. Lu, vou começar o seguinte. Eu sei que você trabalha com teatro. Sei que você faz um bom tempo que você faz teatro. Como que surgiu essa paixão em teatro na sua vida? Então, o teatro, eu acho que todo mundo fala, né, que vem de pequenininho, assim. A gente tem a paixão pela arte, ela tem que estar um pouquinho dentro, no coração, na pele, porque a gente está sempre ali, querendo subir num palco, dançar, pular, enfim, criar várias coisas. E o teatro, eu tinha muita dúvida do que eu queria ser quando crescer, né? Sempre aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer? Mas quem nunca fez essa pergunta? Exato. Né? Então, e eu tinha muita dúvida porque eu gostava de muita coisa. Eu gostava de matemática, de história, geografia, enfim. E aí eu falei, não, então por que não ser atriz? Que assim eu posso ser tudo, né? Isso foi muito a gente isso é pode bonito. ser, no palco a gente pode ser tudo. Um dia você vai fazer um personagem, outro dia você vai fazer outro, aí você tá usando a sua criatividade pra também fazer várias coisas, né? Até mesmo escrever, dirigir, enfim, né? Te dá N possibilidades. Mas aí eu, enfim, cidadezinha, né, interior, tinha que esperar crescer, fazer 18 anos para poder sair de casa para estudar. E então, profissionalmente, eu posso dizer que eu comecei com 18, 19 anos, né? Que aí eu já participei, mesmo estudando, eu já fiz parte de um grupo com a diretora, com a Angela Barros, que a gente fez uma peça do Brecht, Os Fuzis da Senhora Carrár, e eu estava trabalhando com gente muito legal, que hoje está aí nas telinhas, né? E eu era lá, mais novinha, inexperiente de tudo ainda. Então foi isso, o teatro, nossa, é uma forma da gente colocar pra fora, sabe? Eu falo que todo mundo, tem gente que faz teatro como terapia, né? É claro que a mesma coisa pra gente que faz como profissão, a gente fala, não, mas não é uma terapia, mas claro, a gente pode fazer o que a gente quer, gritar, pular, enfim, colocar pra fora de uma forma... No seu caso, o teatro que ele escolheu, né? Tem aquelas coisas, metade. Eu vou escolher isso, eu vou ser isso. Mas eu acredito que o teatro você tem que, né, ele tem que te escolher e você tem que estar com isso dentro de você. Porque não dá pra todo mundo fazer teatro. Né? Não. Eu tinha um professor, que ele fala, eu nem lembro o ano que ele me deu aula. Olha, faz tanto tempo isso, inclusive ele já não está mais aqui entre a gente. E ele falava assim que o teatro é como o mar, como as ondas, né? Pega tudo, depois ele faz uma seleção e joga de volta. Mas é verdade, e cospe, né? fora. Mas é verdade, e isso é muito sábio, porque dá pra levar pra muita coisa da nossa vida, né? Tem coisas que não basta querermos. A gente tem que ter, não sei se seria uma vocação a palavra correta. Dedicação. Também, né? Tem que ter. Tem que ter uma disciplina, uma dedicação. Não é um hobby. Quem leva como profissão não pode ser como hobby. Então tem que ter estudos, tem que pesquisar, tem que se dedicar. Sabe, eu lembro que às vezes a gente chegava às 7:30 da manhã, saía às 7, 8 da noite. Isso sem apresentação, só estudando, enfim. E ao mesmo tempo é legal porque não tem a rotina, né? Um dia você tá ali estudando como vai ser o figurino, outro dia fazendo expressão corporal, enfim, então isso também que é legal. E eu imagino que até uma peça que você
vamos fazer essa peça todos os dias, né, de segunda a sexta. A cada dia que você faz essa peça, você vai apresentar ela de uma forma diferente. Sim. Né? É aquela história que a gente nunca atravessa um rio duas vezes, mesmo rio duas vezes. Eu acho que você não faz uma peça igual, sempre. Por mais que você tenha o texto, você decorou aquele texto, posso estar errado e você pode me corrigir a qualquer momento. Mas eu acho que você vai fazer aquela peça diferente. Não, mas com certeza, porque às vezes acontece algum imprevisto e aí a gente tem que improvisar, não tem? É o imprevisto com nós mesmos atores, é o imprevisto... Um sapato no olho, talvez? O sapato, da história. Eu contei aqui nos bastidores pra eles. Conta pra gente, como é que é essa história, por favor? Então, a peça, a gente tava no Teatro Folha, em São Paulo. A peça era uma peça infantil, Sonhei com Charlie Chaplin. E uma das cenas era a loja, né? Um vendedor de sapatos, uma das cenas famosas do Chaplin. E a cliente, eu tava fazendo a cliente, uma cliente emburrada, meio ranzinza, assim. E eles iam colocando vários sapatos, porque eles tinham que vender no pé dessa cliente. Essa cliente, ela ia chutando, né? Os sapatos. E um desses sapatos que eu chutei, ele foi parar no olho do ator que tava fazendo o Chaplin. E eu não percebi. E ele terminou a peça, exato, com um olho, metade aberto e o outro... Imagina a força de vontade, né? Pra você... O sapato no olho, e mesmo assim ele terminou a peça. Terminou, gente. Ele foi, olha... E eu só fui saber depois, né? Porque você tá lá na adrenalina da peça e ele tava numa posição que eu não consegui ver muito, porque eu fui chutava vários, né? E já tinha feito aquilo tantas vezes, eu não esperava que aquilo fosse acontecer, né? Então, são os improvisos. A arte da improvisação. Foi... O teatro é legal por conta disso, né? Quando eu assisto algumas peças, se é pela primeira vez, a gente nunca sabe se aquilo estava realmente para ser feito. Ou, às vezes, tem uma improvisação como essa. Você não sabe, improvisou? Porque, às vezes, é tão rápido a sacada que aquilo parece ser da peça. Exato. Né? A não ser que seja um Rodrigo na vida, né? Ou a não ser que você que você goste muito e que você foi assistir 10 vezes a peça e você sabia exatamente. Eu falo isso porque quando eu dava aulas, nós íamos essas peças infantis, então nós íamos com uma turma às 15 horas, com outra turma às 17 e assistia várias vezes a mesma peça. Aí você ficava craque, decorava o texto do ator. Às vezes falava assim, se vocês precisarem, eu posso entrar no lugar ali e fazer a peça, de tanto que eu já assisti. Exato. Lu, mas você acabou de falar que você fez uma peça baseada na vida de Charlie Chaplin, era isso? Isso. Foi muito linda essa peça. Eu acho que foi uma das últimas, ou pelo menos, né, ali porque eu parei mesmo no palco teatro em 2008, que foi quando eu abri a minha agência de eventos na cidade de Ribeirão Preto. Então eu me mudei de São Paulo para Ribeirão e depois eu fiz uma participação com o grupo da USP e tal, que aí eu voltei para os palcos em 2010. Mas então, quer dizer, já faz um tempinho já. E o Chaplin foi um presentão, assim, pra mim, sabe? Trabalhando também com pessoas muito legais, assim, com profissionais de várias idades, né? Uma diretora, a Pamela, que eu tenho ela, assim, como... carinho. Nossa, eu falo com ela até hoje. O bom é isso, né? Que a gente vai criando famílias. Porque você participa com grupos, né? E não é, por exemplo, não é que você vai fazer uma peça e vai ficar um final de semana ou 2 e depois acabou. Não, porque aqui a gente sabe da dificuldade que é a cultura, enfim, ganhar dinheiro, etc. Nem vamos entrar nesse... Então, um trabalho, né, nós passamos às vezes 6 meses ensaiando e o trabalho ele vai 1 ano, 2 anos, ou ele para um tempo, depois ele volta porque foi fechado uma caravana, por exemplo, aí volta a viajar com aquela peça. Às vezes tem atores que já não podem participar mais, aí tem que ser substituído. Isso é muito bonito, essa ligação que tem, né? Porque você tem que confiar, você tem que se entregar para aquele momento e acaba acredito que tem uma ligação muito grande posteriormente com essas pessoas, né? Que você acaba fazendo essas peças. E a internet hoje ajuda muito, né? Porque antigamente a gente não tinha tanto... Então você consegue manter o contato, ver o trabalho que eles ainda, né, que seus amigos estão fazendo, né? Hoje a gente não tá podendo mais ir no teatro assistir, mas já fui várias vezes prestigiar os amigos que eu trabalhei junto. Então muito gostoso. É muito bom. E aí, você fez a peça do Charlie Chaplin. E como que entrou o cinema na sua vida? Porque você é uma amante do cinema, dos filmes. Eu falo que eu gosto de todo tipo de arte, né?
assim, falou pra mim, Lu, vamos numa mostra, vamos no cinema, vamos no teatro. Então, eu gosto muito. O cinema, enfim, voltando à nossa infância, cidade pequenininha, né? A gente não tem muita oportunidade. Eu acho que o cinema mais perto da minha cidade era aqui em Bebedouro. E antes da minha cidade, eu acho que muitas pessoas não pegaram, porque eu já peguei o fim, que tinha um cinema ali, né? E eu já peguei o fim dele, ele já tava fechando. A gente ia, tipo, com a turma da escola, ou com a própria sala, né? Assistir, tipo, Super Xuxa contra o Baixo Astral, Um Robô em Curto-Circuito, acho que eram mais ou menos esses filmes, assim. E aquele cinema velho. E aí, na adolescência, né, 13, 14 anos, eu acho que já tinha o cinema aqui em Bebedouro, no shopping. E aí passavam alguns filmes, assim, alguns um pouco mais picantes pra nossa idade, né? Aliás, eu não achava, mas todo mundo achava, aquele da Sharon Stone, eu nem lembro mais do nome, que ela abria as pernas, o famoso filme que ela abria, dava aquela abertura de perna. Instinto Selvagem. Instinto Selvagem. Fizemos uma sessão de fotos do Podcine, que já vai estar sendo divulgada. Eu queria fazer essa cena, mas uma pessoa chamada Igor aí não deixou. Mas enfim, desculpa. Então na adolescência era assim, ou quando a gente ia para Ribeirão Preto, nos lugares, nas cidades maiores, onde a gente tinha oportunidade de ir ao cinema. Aí enfim, a gente vai crescendo, né? Vai assistindo outras coisas, tendo outras oportunidades. Com a peça do Chaplin, claro, eu já assistia cinema antes, tá? Né? Lá em São Paulo, tudo, o tempo que eu me mudei para lá. E com a peça do Chaplin foi muito legal assistir praticamente, eu assisti em fita cassete, gente. Tinha DVD já, mas como tinha ainda muita fita cassete do Chaplin, que eu fui buscando nos sebos, nas lojas, assim, né, pra buscar, porque na internet tinha, mas ainda não tinha essa coisa do Google, qualquer coisa que você escrevia lá, facilidade não tinha ainda. Isso eu tô falando 2004, tá? Então, quer dizer, parece não muito longe, mas, né, sim. E então eu lembro até hoje que eu tinha muitas fitas cassetes onde eu passei a assistir todos os filmes do Chaplin. Aí eu comecei a assistir também, tipo, os filmes da época, os filmes mudos, né? O cinema mudo. Gordo e o Magro, sabe? Então você vai buscando essas referências, porque é muita pantomima, é muito teatro físico, porque não tem texto. Eu adoro isso. Eu adoro. Eu acho que eu vendo você, por exemplo, você teve uma sessão de fotos agora há pouco, que por sinal o fotógrafo é muito bom. Sim, o fotógrafo é excelente, gente. Você é bem expressivo. Isso é muito legal, né? E agora você falando do Magro, do Chaplin, dá pra ver, talvez tenha sido uma influência, que você é muito expressivo. Eu fico vendo assim, porque eu não sou nada expressivo. Eu acho lindo isso. Então, às vezes é um pouco exagerado, né? Às vezes as pessoas falam, calma, não exagera tanto, segura as mãos, não faz tanto isso. Mas sim, porque eu fiz cursos de teatro gestual, eu fiz bastante coisas relacionadas, assim, principalmente com a nossa diretora também, pra fazer essa peça. Então, o legal também do teatro é isso, que ele te dá a oportunidade de você estudar várias coisas, como eu já fiz circo, já fiz dança do ventre para uma outra peça que eu fiz. Então ele te dá essa oportunidade de você tentar ser multiuso e ter essa experiência de várias coisas, sabe? Para desenvolver o teu personagem. Muito bom mesmo. Então talvez seja isso. E também que vem da família italiana, né? Sabe, a gente fala com fala com as mãos, por exemplo. Exato. Então, faz assim, a gente faz vários gestos. Você acredita que eu não sabia esse gesto aqui, assim? Eu tava assistindo uma série que tem na Netflix, chama Master of None, que é uma série linda, e tem na segunda temporada ele foi pra Itália. E aí tinha um menininho que explicava o que seria esse gesto, né, na Itália. E cara, eles são muito assim, né? De falar, de expressar, de mostrar. É interessante isso. Eu gosto bastante. Então, aí eu tenho que me conter um pouquinho, segurar um pouco as mãos. Não, mas é bom. Isso é ótimo. Então veio daí. Então, e aí nessa peça do Chaplin também, não só o cinema mudo, mas também a gente vai buscando algumas referências, né? E eu não tinha pensado em assistir Fellini, por exemplo, como referência para a peça do Chaplin. Mas um dos atores, o ator mais velho, mais experiente, o Louis, ele falou assim para mim, Lu, me veio um filme na cabeça que eu acho que você vai conseguir se inspirar muito na personagem para fazer uma das cenas aqui. Eu falei, qual o filme? Ele falou, o do Fellini, Noites de Cabiria.
E eu falei, ai, tá bom, vou buscar, né? Um filme de 1957. E aí eu busquei o filme, bom, aí entrou Fellini já também na história, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, a história é linda, é feita inclusive a atriz que fez a mulher dele. Eu acho que os diretores italianos, eles gostam de colocar as mulheres pra... como o Roberto Benigni, né, a mulher dele fez A Vida é Bela também com ele, o Fellini também trabalhava bastante com a mulher dele. Então eu também fui aí, eu assisti As Noites de Cabiria. E então aí passou, né? Tipo, cinema italiano. Aí você acabou se apaixonando, entrando no cinema italiano. Também, exato, também. E aí morando na Itália, depois, aí foi que para aprender o italiano também, gente, não tem coisa melhor do que para aprender uma língua do que você escutar, né? Assistir, escutar, tal. E aí eu me aventurava nesses filmes que, por exemplo, igual a gente tem esses filmes aqui feitos para o Brasil, às vezes uma comédia, ou que, enfim, de uma discussão de tipo da social que está acontecendo no país, tal. Todo país algo seria mais interno, por exemplo. Nós temos os filmes que não são tão divulgados, por exemplo, Cabras da Peste, um filme que tem brasileiro que fala um pouco mais dessa cor do Nordeste. Teria os filmes italianos. Exato. Que é mais aquele Exato. público. Sabe os filmes durante o Natal, assim, os filmes de Natal? Então, aqui a gente não vai pro cinema no Natal. Lá sim. Lá dia 24 se vai pro cinema, gente. É muito engraçado. 24 de dezembro. E tem sempre os filmes que são lançados só pra essa época. Natal e Réveillon. E Ano Novo. Só que aí é exatamente isso. São as comédias, são filmes mais leves, sabe? Ou filmes que fazem... Porque, gente... A mesma coisa, Brasil, criticar política, fazer essas coisas, fazer comédia em cima disso, lá também eles fazem. Aí tem a máfia, aí tem tudo, e aí eles aproveitam pra... A máfia italiana é bem conhecida. Eu confesso que eu não conheço muito do cinema italiano, mas tem alguns filmes que eu assisti, por exemplo, eu assisti Cinema Paradiso. Eu acho que foi o primeiro filme italiano que eu assisti que eu me encantei. Eu acho que foi, aliás, um dos primeiros filmes que eu assisti que me fez gostar de cinema. E esse jeito do cinema italiano trabalhar é bem interessante, né? Se nós pegarmos, por exemplo, esses filmes que nós temos hoje, é tudo muito corrido, né? É tudo muito rápido, com atores muito famosos. Tem um personagem, chama aquele cara, pra atrair o público, né? Sim, exato. E o cinema italiano, ele parece que ele não tem muito disso, né? Ele é mais devagar, ele tem uma certa calma, ele desenvolve mais diálogos. E muitas vezes o ator é uma pessoa mais desconhecida, né? É uma pessoa mais do cotidiano. Isso é muito interessante. Isso é muito legal, muito gostoso. Mas eu também pensava, será que é porque também nós estamos assim, nós não moramos lá. Então, da mesma forma que eles também não conhecem os atores. Eles conhecem, por exemplo, o daqui do Brasil, Wagner Moura, por causa da Tropa de Elite. Entendeu? Então, eles conhecem alguns atores aqui, mas aqueles que os filmes chegaram também lá, né? Ou a novela, mas também novela é um outro ator que eles lembram. Jogador de futebol não vou nem falar, porque aí sim. Aí mas é a mesma coisa. Então, provavelmente, como cantores tal, provavelmente, como chegam também para nós aqui alguns, para eles também, né? Lá dentro eles são famosos. Né? Dentro lá do país, eles são todos conhecidos. Da bolha bem... E alguns que já fizeram filmes hollywoodianos, né? Filmes internacionais, então aí passam. Mas a gente não pode nem deixar de falar, tipo, Sofia Loren, quem não conhece, né? A atriz italiana mais famosa que tem. Não tem como. Inclusive, tem esse último filme dela, agora que tá no Netflix. Traduziram em português Rosa e Momo. Que ela, depois, acho que mais de 10 anos que ela estava afastada. Inclusive, é dirigido pelo filho dela, o filme. Que bonito. E ela faz... Gente, que filme mais lindo. Lançaram ano passado, acho que final do ano passado. Então, quem tiver a oportunidade... de assistir. Lindo, lindo. A história dela, uma ex-prostituta que agora toma conta dos filhos das amigas que ainda fazem os programas. E dentro dessas crianças, assim, no meio dessas crianças, veio um órfão imigrante, um negro, senegalês.
E então tem toda essa história, sabe? De tentar com amor, com afeto, e ela não era uma pessoa muito afetuosa. Então, imagina a Sophia Loren com mais de 80 anos, voltando aos cinemas e com uma história já que ao mesmo tempo tem o lado comédia, ao mesmo tempo tem um lado trágico, que, né, para eles, alguns países da Europa que viveram e vivem ainda muito forte a questão da imigração, através de uma fuga, né, pelos mares, por tudo. Então é bem, quem passou por isso sente na pele, assim. Então é bem chocante. Dos poucos filmes que eu assisti italianos, eu percebo que eles têm uma característica de ser bem... Não seria, eu acho que a palavra não seria real, mas bem puxado mais pro drama, né? E geralmente não tem um certo final feliz. Nós pegamos alguns filmes hollywoodianos, por exemplo, que tem aquele arco do herói e no final ele vai ficar com a donzela, ele vai conseguir... Agora o cinema italiano, ele tem um arco assim, mais dramático, mais puxado pra vida real. É assim Sim. que acontece, isso é a vida. Tem um certo lirismo, né? Mas eu gosto muito disso. Gosto desse drama que traz... Porque, claro, né? Nós vamos puxar pro gênero. Tem comédia, tem tudo. Claro, exato. Mas dos que eu vi, assim, tem esse arco mais dramático, puxado mais pra vida real. Eu acho isso interessante. Porque os italianos, eles são mais dramáticos, né? Eles são. Eles têm esse drama intrínseco na pele, eu acho. Legal. E é da cultura. Bastante. Eu falo assim, como eu tive a experiência da vivência de vários anos lá, então você vê exatamente isso, que, claro, é um drama se você não vai almoçar na casa da nona, se você não come tudo que ela colocou no teu prato, tudo é um drama. Cara, isso é muito bom. Você morou na Itália e conviveu com os filmes italianos lá. Então, caramba, isso é maravilhoso. Exato. Não, e assim, e da mesma forma, lá eu tenho alguns amigos que tentam trabalhar também com a cultura lá e tudo mais. E é a mesma dificuldade, né? Trabalham, ganham aquele trabalho que fizeram, mas depois também tem que ficar, sabe, tentando aquela luta. Como a gente tem aqui, eles também têm lá. Então, gente, cultura é igual também. Pelo menos eu tenho essa referência dos dois países, posso dizer que é igual. Mas assim, e também as possibilidades, como a gente também estava falando antes, que eu te contei, eles também têm festivais que eles fazem a céu aberto, em praça pública. Você disse mesmo no festival que você foi, você já chegou isso. Então, eu encontrei o Roberto Benigni. Olha lá, só. ele simplesmente, porque eles, cada dia, eles convidavam um diretor de um filme que ia ser apresentado naquela noite. Então eles vão, numa boa, desce ali do carro, da bicicleta, enfim, na praça, sabe, sentou ali na cadeirinha, pegou o microfone, apresentou o filme. E era um filme, uma comédia dele com outro ator, o Massimo Troisi, que é um ator italiano também fantástico, que já faleceu também, infelizmente, jovem. E ele estava apresentando, falando desse filme, inclusive dos dois, uma comédia que eles fizeram juntos. E depois o filme era transmitido. Então era a coisa mais deliciosa do mundo, né? Você tá ali e também ter esse acesso, né? Como aqui no Brasil, claro, a gente tem vários festivais, tal, né? Enfim. E lá também tem. Uma delícia. Lu, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas antes eu gostaria que você deixasse um filme pra gente, um filme italiano, indicando pra quem não conhece o cinema italiano, esteja conhecendo a partir desse filme. Você pode fazer isso pra gente, por favor? Bom, eu já ia indicar o mais atual, né, o da Sophia Loren, que é esse, Rosa e Momo. E que é fácil de encontrar, Netflix tá ali, então, né, facinho para todo mundo, quem tem acesso. E também tem um filme que é de 2016, eu acho que eles traduziram em português como Perfeitos Desconhecidos. Esse é um filme muito interessante, porque o cenário é uma mesa de jantar na casa de uma pessoa, mais nada. 4 casais, aliás, 3 casais e um que não chegou com a namorada, numa mesa de jantar, e eles, através de uma história de um casal de amigos que tinham se separado por causa de uma mensagem de celular, resolvem fazer um jogo de todos deixarem o celular na mesa.
Então, vocês já assistiram? Maravilhoso esse filme. Ai, gente, assistam. Fizeram uma versão em espanhol também. Eu assisti a versão em espanhol. Depois. Me desculpe. Assisti a versão em espanhol e já achei maravilhoso. Pelo menos a história é lindíssima. Exato, porque o original é italiano. E eu não sabia. O espanhol eles fizeram um ano depois. Eu vou ver no italiano. Se eu não me engano, o diretor é o Paolo Genovese, que ele é conhecidíssimo lá na Itália. Então, italiano é Perfetti Sconosciuti. Porque eu também procurei aqui eu assisti aqui no Brasil espanhol, mas lá na Itália eu assisti italiano. E eu amei, porque é exatamente isso. Você tem a comédia, de repente você tem aquele drama, e ele termina de um modo que você fala, nossa, uma coisa meio fantasia. Dá uma reviravolta que você não imaginava que fosse acontecer aquilo. Exato. É uma boa dica. Então, os dois, aliás. E ainda mais essa era que a gente vive, né? Celular, tal, internet. É muito interessante ver o que se passa, o que transforma alguma coisa que às vezes a gente não quer que o outro veja, né? Ou esconde como um segredinho. O pessoal aí que gosta de deixar o celular escondidinho vai gostar muito desse filme. Não, mas o filme é lindo. É muito bom e tem uma reviravolta ali no final que é bem interessante. É bem interessante, bem legal. Gente. Vou deixar um filme também que eu gostei, que chama Ladrões de Bicicleta. Eu não vou saber pronunciar o nome dele. Eu acho que é Vittorio De Sica. Eu marquei assim, Vittorio De Sica. É um filme muito lindo, muito bom também. É um pouco mais antigo, de 1948, mas é um filme muito bonito e ele não foi estrelado por atores muito famosos, até mesmo na Itália. Eu acho que o diretor pegou assim pessoas comuns e acabou estrelando, mas é um filme muito lírico, muito bonito, para quem gosta de poesia. Então é um filme muito bonito. Fica a dica para vocês. Lu, muito obrigado. Eu que agradeço por ter colaborado aqui com a gente. Agradeço a sua presença e adorei os filmes que você trouxe aqui pra gente. Acabei conhecendo um pouco mais da sua história, né? E do cinema italiano. Confesso que eu não assistia muito, mas a partir de hoje tô bem empolgado para assistir alguns filmes. Fiz uma listinha aqui também de alguns filmes. Depois eu te faço outros. Perfeito. Vou cobrar isso. Desde já, muito obrigado, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigada a todo o Grupo Girassol. Agradecemos você que está nos assistindo. Assista os outros Podcine. Nós falamos um pouquinho da história por dentro dos bastidores do cinema, falamos de comédia, falamos de cinema e as emoções que o nosso grande amigo Sampaio. Continue nos assistindo, muito obrigado. Siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E não deixe sempre de compartilhar coisas boas. É o que nós aqui do Grupo Girassol sempre prezamos. Compartilhe coisas boas. Muito obrigado e até a próxima.